2025. Não há mais favelas na região dos Amarais. Há mais de uma farmácia, há asfalto, saneamento básico e 2 centros de saúde. Há 4 centros de educação infantil públicos da rede direta e outros 2, sendo um conveniado e outro em parceria com a prefeitura. Há também uma escola municipal de ensino fundamental e outras 13 escolas da rede estadual, que oferecem até o ensino médio. Isto, além de haver uma rede de comércio e áreas de lazer, esporte e cultura. Mas apesar desta infraestrutura, o microterritório dos Amarais ainda é periferia. Comparando a caracterização dos projetos pedagógicos dos Centros de Educação Infantil dos Amarais com os existentes na região de Barão Geraldo, fica marcada a diferença, por exemplo, na escolaridade dos pais, de tal modo que é mais fácil encontrar no ETCAP e na FATEC, que ficam na região dos Amarais, estudantes vindos lá de Barão Geraldo. Há fatores na história da cidade de Campinas que relegaram a população da região dos Amarais uma condição social e econômica que deixaram sequelas. Mas há também outras marcas que ficaram, como a da solidariedade, responsáveis pelo surgimento de diversas organizações de apoio e auxílio socioeducativo. A maioria delas está no bairro do São Marcos, mas há também uma no Jardim Campineiro e outra no Jardim Santa Mônica. As mesmas situações levaram o poder público a criar um CRAS e a sociedade civil a organizar movimentos e mobilizações sociais que buscam mudar o cenário da região. Movimentações na história que levaram a estabelecer 2 redes de trabalho, sendo uma delas com mais de 25 anos de história. Começam a ser elaborados em parceria, entre a Escola 31 de Março e a União Cristã Feminina. E nós começamos a nos envolver, então, na Aliança de Campinas pela Educação. Qual era a proposta? Exatamente trabalhar a questão da evasão escolar. Estou a fazer essas visitas nas residências e tentar entender o que ocasionava essa evasão. E a gente viu de tudo. E aí a gente começa esse movimento com os alunos da escola, com os usuários da União Cristã, e vamos fazendo essas visitas, vamos fazendo essa sensibilização dessas famílias, e criando momentos festivos na escola e atrativos para que essa criança tivesse também essa adesão. E dentro dessa proposta, nós pensávamos também em que reunião faríamos com essas famílias, E aí começamos a pensar, como é que funcionam as reuniões da escola? Então, naquele momento, as reuniões não eram atrativas para os pais, Porque eles traziam sempre essa questão do comportamento da criança, porque a criança não sabe se comportar, porque a criança faz isso, a criança não aprende, a criança... E aí a gente começou a pensar sobre isso, Então, como é que a gente torna o espaço escolar mais atrativo para essas famílias, Então, não vamos mais fazer reunião para discutir problema. Nós vamos fazer a reunião com temas agradáveis, com temas que possam ser atrativos. E aí a gente resolveu e fomos formatando uma reunião fora da escola, onde nós ocupamos o espaço da Igreja Católica, tem um salão grande, e um espaço onde essa reunião acontecesse entre os professores, os profissionais da escola, as mães, os profissionais da União Cristã, enfim, essa era a ideia. E aí nasce primeiro Abraço Educativo Social do Jardim Santa Mônica, que foi o embrião da Rede Abraço. Sim, mas a gente estava em 1997, 98. Nós
contamos com a presença de aproximadamente 200 pessoas. E uma outra coisa também que foi muito legal desse primeiro encontro é que quem nos ajudou a organizar tudo isso foram os adolescentes, foram as famílias. Então, nós não tivemos investimento financeiro, uau, né? Nós fizemos tudo com os nossos recursos, com aquilo que a gente tinha e podia, enfim. E isso não tirou o brilho. E a partir daí, a gente se sentiu extremamente motivado a partir para o segundo no próximo ano, porque aí a gente já começou a sonhar outras coisas. E nesse momento nós tínhamos as colegas que eram coordenadoras das entidades que ficavam do lado de lá e que se achegaram, né? Nossa, foi legal isso, né? Porque elas estavam presentes, elas vieram participar e elas se propuseram também a participar da organização. Então, o segundo abraço educativo, social do Jardim Santa Mônica virou um abraço educativo, social da região de Santa Mônica, do Jardim Santa Mônica e região, porque aí a gente agregou mais 3 colegas, se não me engano, 3 instituições. E para organizar esse evento, o segundo, nós começamos a nos reunir mensalmente, porque a gente entendia que era um processo e nós também não tínhamos essa disponibilidade para ficar toda hora sentando e tal, e a gente também não queria chegar lá no evento, na correria e tal. Então, isso também nos aproximou muito, porque mensalmente era o nosso momento de sentar e conversar para poder organizar. E aí a gente começa a perceber que aquela coisa de estar junto podia facilitar algumas coisas pra gente, né? Sempre digo que aprendi o que é trabalho intersetorial nas reuniões da Rede Abraço, pois lá não se discutia apenas o evento do abraço educativo, e muito menos casos de família. Se discutia e se pensava o microterritório dos Amarais e os problemas enfrentados pela população. Lá havia representantes das OSCs, também a presença de representantes do centro de saúde, de poucas escolas, mas um fato interessante era a participação da comunidade, como as figuras da dona Joana Júlia e do César, que eram moradores e tinham voz presente e ativa nas reuniões dessa rede. A própria Rede Abraço e essa participação foi um indício de que havia algo singular naquela região. Comparando a situação presente e o passado descrito em estudos sobre o Complexo São Marcos, ficava uma pergunta no ar. Mas afinal, o que ocorreu para produzir uma mudança tão drástica, com a população sendo atendida, de maneira ainda insuficiente, só que com uma rede de infraestrutura de serviços importante? Seria em razão do fim da ditadura? Seria em função da boa vontade dos governos municipais eleitos? Teria sido causada por uma alteração das políticas dos governos estaduais ou federais? Seria por causa da proximidade com a Unicamp? Haveria uma junta comercial e empresarial que teria atuado? Todos sabemos que não há uma única razão que provoca uma grande mudança. Só que parte dessa razão, como ossos em um cemitério clandestino, ocultos no terreno do presente, pareciam pedir para ser desenterrados. Um vestígio desse passado escondido me foi entregue em mãos num relato que, por conta da construção do projeto pedagógico daquela escola, recebi da primeira administradora do CI Roberto Teles Sampaio. Parecia a ponta de um novelo que implorava para ser desenrolado. Foi uma época assim muito forte na minha vida, porque por causa da luta que eu saí do convento, eu era freira, né?
Então, era uma dicotomia que existia entre a luta do povo e a vida de freira. Em 1979, nós começamos no São Marcos, fazendo novena do Natal, na favela da Rua 9, com lampião. Não tinha luz. E assim, aí começou a luta forte, porque juntou Santa Mônica e São Marcos. Só que São Marcos era muito forte, porque era um bairro bem mais carente, um bairro bem mais periférico do que Santa Mônica. No São Marcos não tinha nada. Então, tudo era feito na Santa Mônica. Batizado, casamento, tudo era pela Santa Mônica, pela Igreja de Santa Mônica, que era comunidade, não era paróquia. Então a gente foi conhecendo a pobreza do São Marcos. Enfrentar problemas parecidos podem aproximar pessoas, principalmente quando a vida privada não é a única forma de se relacionar com o mundo. Para não enxergar os problemas sociais vividos e percebidos apenas como uma questão meramente individual, estar junto numa comunidade pode colaborar. Para isso é necessário um caldo cultural que ofereça repertório para ver o aspecto coletivo com mais clareza. E na década de 70, 80 e 90, circulava clandestinamente, enquanto contracorrente de uma cultura de massa, um clamor pela participação popular na vida pública, que suscitou movimentos e mobilizações. Nesse sentido, por um lado, era perceptível a contradição entre a produção de riqueza da cidade de Campinas e a vida de miséria em alguns lugares da região dos Amarais. E por outro lado, nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, inicialmente no Santa Mônica e depois no São Marcos e Campineiro, havia uma fé que não ignorava a realidade de pobreza e a falta de condições dignas de vida existente. E ainda professava a crença que essa realidade podia e devia ser transformada. Isso permitiu com que alguns sujeitos se apresentassem para as lutas do povo. As comunidades, as SEBs, né, que Campinas teve e depois acabou, foram os bairros operários, que havia uma carência de tudo. Pega aquela crise dos anos 70, em que tudo estava difícil. Quem tinha ganhado as casas operárias do regime militar não conseguia pagar a prestação por causa da inflação. Quem estava nessas favelas, nessas invasões, tinha uma pressão muito grande para abandonar os locais. E aí a igreja é quem acompanha esse povo. Então Campinas tinha um grupo que orientava, né, as comunidades eclesiais, que eu não lembro exatamente, mas não era muito não era mais que 10. Entre 8 a 10 comunidades, organizadas, assim. Ia rezar uma novena, ou ia rezar o terço. Fazia uma leitura do Evangelho, ou de um texto bíblico, e o pessoal refletia à luz da necessidade que eles tinham. Essa era a grande marca da SEPS, né? E isso incomodou muito, porque o pessoal, quando refletia que a história de Jesus Cristo tinha a ver com aquela história que aquele povo estava vivendo ali, aquele pessoal se sentia agigantado. Ser um ser vivo, um ser capaz de te acompanhar e te dar força para você organizar a sua vida, porque senão você vai ser expulso de novo daqui, né? Enxotado, porque a cidade rejeitava esse povo, tudo que era jeito, né? Então, que era muito pregada, né? Quem era católico participava, assim, ó, eu vim para que todos tenham vida e tenham plenamente. Isso daí era uma das frases muito fortes, utilizada pelas SEBs no meio do povo aí. O povo da época já tinha essa visão que tudo que você conquistar hoje do meio público, você tem que estar organizado. Foi aí que surgiu também as primeiras comunidades de base aqui, que é a Santa Mônica, foi a primeira comunidade. Começaram a fundar aqui no São Marcos também a comunidade também do Jardim Campineiro, que é São Francisco de Assis. Aí veio também a comunidade da Nossa Aparecida junto também, né, que não tinha onde se reunir para fazer as reuniões ou celebrar missas, né? Então se reunia num posto que era do Dr. Nelson, que hoje é uma crechinha, em cada São Marco ali. Você entrou, tem a primeira creche. É onde é o Espécie ali. É ali mesmo.
Ali então era do Sonel, onde que a gente se reunia. Quando comecei a participar, né, lá nos anos 70, então aí surgiu esses núcleos, via necessidade do bairro, se discutia que a igreja não era só para celebrar a palavra, celebrar a Eucaristia. Então tinha que celebrar a vida de um povo que veio expulso da sua terra, né, da sua cidade natal, em busca, como diz lá no Antigo Testamento, em busca de uma terra prometida. Então, quer dizer, foram se formando esses grupos de núcleos, que é onde começou a fazer as reivindicações do bairro. A gente tinha um momento de reuniões, sentava para discutir sobre a palavra de Deus, né? E também discutia a questão da necessidade do bairro, a situação. Além das comunidades eclesiais de base da região, foram surgindo outras organizações com moradores. Uma delas era a Sociedade Amigos de Bairro, com chapa de moradores que disputavam a eleição da diretoria. A outra, mais especificamente na região dos Amarais, foi a Associação das Favelas, que tinha contribuição mensal e carteirinha de associado. De acordo com um dos entrevistados, a associação foi montada a partir de uma sugestão de um arquiteto, de nome Antônio da Costa Santos, o Toninho, que dizia que o prefeito da época não ouviria um morador favelado solitário para discutir seus problemas, mas que seria uma outra história se houvesse uma associação de moradores organizada. A favela era muito forte, no São Marcos era muito forte. Aqui no Santa Mônica também tinha, da Rua 17, que é onde eu conheci a Dona Jovem, a Dona Quitéria, e é um povo muito, que a gente lutou muito pela melhoria da favela da Rua 17, que é aqui da Santa Mônica. E daí foram surgindo pessoas que queriam trabalhar na comunidade. E São Marcos estava junto no Santa Mônica. Aí foi direcionando o trabalho de São Marcos. Olha, São Marcos tem gente, vamos fazer alguma coisa? E começou com a luta das favelas. A senhora participou então da Associação das Favelas? Participei da Associação das Favelas. Como que funcionava essa associação? Ela funcionava realmente com as favelas, não era para as favelas, era com. Era para e com, principalmente com os favelados do São Marcos. Aí pegava mais o São Marcos, tá? E aí tinha muitos assim, líderes que moravam na favela. Um desses que até eu falei para você o nome, que é o Valdecir, o TJ, eles moravam na favela do São Marcos. Então foi assim, uma luta muito forte. Não era para a favela, era uma luta com os favelados, para melhorar de vida, para sair daquela situação que era um esgoto puro na Rua 9, entre a Rua 9 e a Rua 15 de São Marcos, não sei se você conhece. Agora está tudo canalizado, mas era brejo, era esgoto. Quando chovia, o esgoto subia e entrava nos barracos. Era assim, era deprimente. Aí foi uma luta muito grande. Foi quando começou também, dessa própria luta, começou a comunidade de São Marcos, que tem uma parte histórica muito grande de luta, uma comunidade que nasceu na luta. A comunidade de São A infraestrutura dos bairros existentes não foi realizada apenas pela boa vontade dos governantes. Foi necessário mobilizar pessoas para lutar. Sob esse céu azul, na região dos Amarais, não foi uma luta apenas, foram muitas. Lutar pelo asfalto, água e esgoto. Lutar pela ampliação da Escola Estadual 31 de Março. Lutar contra a expulsão dos moradores das favelas. Lutar pelo direito a uma moradia. Lutar para que fosse feita passarela na rodovia. Lutar para que os centros de saúde fossem construídos. Lutar para que também fosse construído as unidades de educação infantil. Enfim, lutar pela dignidade de um povo. Esses movimentos não eram unânimes. Havia moradores que só reclamavam, mas não se envolviam.
e governos que não se importavam e não davam crédito. Só que nada disso impediu a luta, pois pessoas se alternaram na história procurando estratégias para serem vistos e ouvidos. Aí foi que tinha muitas crianças que não estavam indo para a escola, entendeu? Porque não tinha espaço. Parece que era 3 salas só que tinha, então não tinha como, e era muita criança aqui. Aí tinha uma turma que começou a chamar para ela está querendo acabar com o campo, porque não tem escola para ela, no campo que tinha ali. E começou uma discussão, né? Entre nós mesmo, aí ela falou, não abaixa a cabeça não. Vamos correr, vamos fazer atrás. E nós fizemos. Chamamos o secretário da educação, que tomava conta da região aqui. Aí nós fomos lá, chamamos ele para vir para a reunião, né, tal. Só que quando nós chamávamos a imprensa, a Globo era só São Paulo que vinha, porque não tinha. Então eles vinham e nós, o inspetor estava ali junto, né? Então eles ficaram bravos com nós. Ficamos, né, na discussão, aí nós fomos falar para o inspetor da regional aqui. Ele falou, não vou lá não, lá você chama a imprensa de São Paulo, porque os caras ficam falando um monte de coisa para mim, não sei o que e tal. Falei, não chama aquilo lá mais não, porque lá está atrapalhando nós. Não está atrapalhando nós. Então você não vai chamar? Eu falei, não chama eles mais não. Não tem ele mais não. Aí ele veio. Só que eu falei para ele, olha, nós vamos começar a assembleia às 7 horas. 7 horas tem o senhor lá. Só que eu chamei, combinei com o pessoal da imprensa para chegar às 7h15. E aí já estava lá, né? Porque não vinha, tem que jogar uma, né? Aí naquele chegou, eles viram o pessoal da imprensa chegando. Você falou que não vinha? Eu falei, Aí eu falei, menti para o senhor, né? Você mentiu. Eu falei, então foi o que vocês fizeram até hoje mentindo para nós. Aí ele ficou. Aí ele estava lá, já não tinha jeito, né? Aí foi até que conquistamos. Então, o pessoal da prefeitura na época, eles chegaram até vir máquinas para amedrontar o pessoal da rua, para sair dali, alegando que não sabe que a prefeitura precisava daquele terreno. E a Cida Cassiolato então a gente veio conhecê-la nesse período do São Marcos, porque ela foi uma que entrou na frente das máquinas para que a prefeitura não derrubasse os primeiros barracos. Foi na época do 80, 81, 82, teve uma fase de despejo muito grande no São Marcos. Era assim, e a luta para o não desfavelamento, por quê? Porque a prefeitura vinha, tirava os barracos de lá, simplesmente colocava o trator embaixo dos barracos, que era um barraquinho pequenininho, e levava para outro lugar. Do mesmo jeito, e a gente não queria, que se fosse tirar daí, era para levar para um lugar melhor. Então fizesse daquele local um local melhor de se viver. E aí teve uma luta muito forte dos despejos da favela, que inclusive houve uns movimentos populares muito lindos dos despejos. Porque vinha o trator amando, né, lógico, para destruir a favela, para tirar aqueles barracos do lugar. E a gente fazia corrente humana para não deixar o trator entrar. Você entendeu? Não tinha esquerda nem direita. Tinha um povo que buscava melhoria para sua região. Eu vou contar uma coisa para você que você vai achar até engraçado. Foi para ampliar uma praça naquela escola do Narciso, embaixo. Mas para ampliar essa escola, a prefeitura queria derrubar uns barracos. E a gente não queria, porque tinha espaço dentro. Não precisava derrubar a casa de ninguém para colocar uma praça maior lá. Pois meu filho, aquela vez, falou assim, não vão mexer aqui porque o formigueiro está aqui. E a dona do formigueiro era eu. Foi assim que foi falado. Por quê? Porque nós fomos lá na frente. Não vai derrubar.
Porque é a favela da Rua 9, no que termina a escolinha aí, era tudo favela, que agora se chama comunidade. A Rua 9 e do outro lado era a 15. A 15 vai, até lá no Poço, que a gente chamava Poço da Sanasa naquela época. Não sei como é agora. E nós não deixamos. A tal ponto que a prefeitura conseguiu fazer a praça da escola sem mexer num barraco. E não mexeu. Entendeu? Tem uma vielinha lá que a gente passava, a gente atolava nas lamas. Mas não deixamos. Então era um movimento muito forte. E esse movimento do corrente viva que a gente chamava, né? Corrente humana. Era corrente humana que a gente falava. Nós ficamos sabendo num sábado que na segunda-feira o trator chegaria. E de sábado para domingo, a gente foi movimentando, foi de barraco em barraco. Ó, o trator vai derrubar seu barraco, você quer? Não. Então, segunda-feira, tal hora, aqui na porta do seu barraco. Então a gente se organizou assim, aí foi dando braço um pro outro. Só que a gente não fez história, não fez assim, para guardar na memória. A primeira creche que surgiu aqui foi o Esperança do Amanhã, que está instalado aqui na rua 5 do Jardim Santa Mônica ali. Ali foi o primeiro? Foi a primeira creche ali da Santa Mônica. Ah. Ali Que tinha uma começou irmã, a funcionar na Associação de Moradores. ali tinha uma irmã, nós tínhamos nosso cidade de bairro lá, nós cedíamos espaço para que eles fizessem trabalho lá. Tinha até a irmã... Que ano que foi isso? Noeli. Então foi no governo do Chico Amaral. Acho que o primeiro governo do Chico Amaral nós estava comandando na época lá, né? Então aí ela funcionava ali dentro do nosso espaço da Associação de Bairro. Que a Associação de Bairro ela não era só... Ela era uma entidade que a gente abria espaço pro hip hop, que estava iniciando na época assim, pro grupo de capoeira, algum curso também que as pessoas que vinha algum grupo procurar também para usar como para fazer curso também. Então a gente tinha esse espaço aí, teria espaço horário para ver esses grupos também, né? E como foi a questão da creche. Inclusive meus filhos também, meu filho e sobrinho estudou também na creche dentro como que ela universidade. funcionou, tal, tudo. Aí que a gente a do Roberto, Roberto Teles foi uma das primeiras, eu acho, né? Da região. Da região. E foi todos esses grupos aí, de grupo de movimento popular da região, que no caso tinha a Sociedade Amigo de Bairro, tinha representante, a comunidade tinha representante, né? A Associação de Favela se formou-se esse grupo grande do movimento da região, e que já lutava, que é o que nós falamos, que lutava por saúde, por tudo. Se misturava, essas coisas não se separavam. Mas o que foi feito, de fato, para conseguir? Então, aí notou-se que as mães da região precisavam trabalhar fora e as crianças não tinham com quem ficar. E a maioria das mães era mãe, eles falam hoje mãe solo, né? Então, a maioria era elas e elas, não tinha o pai. Então aí começou, o grupo de mulher também focou muito nessa parte aí. E aí a gente começou a ter apoio de todos esses movimentos também, que achava importantíssimo que a mulher fosse trabalhar para ajudar em casa, e tivesse um lugar para colocar os filhos e ficar um pouco mais tranquila. Aí começou as reivindicações, e aí a prefeitura... E como que foi feita essa reivindicação? Foi feito abaixo-assinado? Foi feito abaixo-assinado. Como que foi organizado? Quem foi atrás disso? Então, eu lembro que foi feito baixo-assinado. Foi assim, aí formou-se o conselho. Aí Esse conselho é muito importante. Teve-se a necessidade de formar um conselho específico para focar naquilo. Aí formou esse conselho. Só que esse conselho era um representante da comunidade, um representante da Associação de Favela, um representante da Associação do bairro, de todos os movimentos, da saúde. E daí esse movimento que marcava a reunião, a prefeitura vinha lá no bairro. Assistência social? Vinha a prefeitura, os representantes principais, né? E sempre tinha assistência social, porque naquela época as creches não eram da educação,
Então tinha que ter um assistente social junto. Tem um fato muito importante a observar, que a Alice se tornou administradora por eleição do conselho. Então, esse conselho, isso a nível de Campinas, não é só lá. Eles tinham tanto poder que o Chico Amaral passou a dizer assim, ó, vocês se reúnem e indicam que eu não vou arrumar briga com vocês mais. Nossa, a prefeitura morria de medo. Porque o Chico Amaral impunha, eles tiravam. Impunha e tirava. Então já faça a indicação de vocês. Esse movimento era forte. Era forte. Chicão, depois de ele apanhar bastante, ele ficou esperto. Falou, põe vocês. A Alice é um exemplo disso. Ela foi indicada pelo conselho e assumiu a administração da creche por ordem do conselho, não dele. Então, o conselho meio que escolhia os funcionários, ou não? Isso. Todos os funcionários foram escolhidos pelo conselho. Todos eles? Todos. Como que a tia Cícera entrou nessa história? A tia Cícera foi assim, né? O pessoal lá da prefeitura abria as chamadas para... Eles falavam assim, as inscrições para teste, para preencher as vagas na prefeitura, porque até então não tinha concurso, nada. Aí as pessoas iam, faziam inscrição, se passava na parte que eles achavam que era importante lá, da escrita, um monte de coisa, aí o conselho, eles mandavam a relação dos aprovados, que eles foram bem lá. Aí o conselho indicava dessas pessoas. Aí a tia Cícera foi assim, ela foi, eles falaram que ela não passou. Aí eu peguei e falei assim, mas que estranho esse negócio. Aí eu mesmo fui lá na prefeitura. Aí eu falei assim, eu quero saber por que a Cícera não passou. Porque na verdade ela era mãe na época e uma mãe super bacana. Então todo mundo aprovaria ela do conselho também. Aí a prefeitura falou que ela foi muito mal na escrita. Escreveu muito mal. Aí eu lembro que eu falei assim, poxa, se for avaliar a pessoa pela escrita, só pela escrita, a pessoa é muito mais que isso. Aí eu falei, ela é uma boa mãe, uma moradora do bairro, uma pessoa que participa das coisas. Aí eu fui e coloquei pro conselho. Aí não deu outra, né? Chamou ela em seguida. E o Chico Amaral acatava. Ele não, depois que o conselho afirmava, ele não me enxava a colher mais. Ele tinha medo desse pessoal. A organização desse pessoal era tão grande que ele parou de pôr polícia, e passou a obedecer. Ele falou, E essa época aí, que eu fui administradora, foi até interessante. Eu fiquei 1 ano de monitora, trabalhando como monitora. Aí o conselho pediu uma administradora de fora, indicada pela prefeitura, até ela organizar, o pessoal adquirir experiência de creche, para botar a creche para funcionar do jeito que eles gostariam. Era o combinado com a prefeitura. Aí, depois de 1 ano, chamava até Laura, Dona Laura, essa que administrava lá. Aí depois do ano eles pediram fazer um teste comigo. Aí eu fiquei fazendo a experiência de mais 1 ano. Que ano mais ou menos foi isso? Isso foi em 83, eu fui monitor em 84. Aí eles fizeram a experiência. Houve muitos momentos que eu tive para desistir. Porque eu era muito pressionado. Tinha umas pessoas que, sabe, eu não sei se achava que eu não merecia o lugar, ou não sei o que passava na cabeça, que gostaria também de disputar aquilo, não sei como que era isso. E aí desafiava muita gente. Então houve muitos momentos que eu cheguei individual para algumas pessoas, a Inês mesmo era uma. E falei assim, olha, acho que eu não vou aguentar, é muita pressão, eu acho que eu vou parar. Aí esse pessoal, a Inês, o Valdeci, algumas pessoas falaram, não, você aguenta, você é indicada pela gente e qualquer dificuldade se coloque, que a gente vai te dar respaldo. Aí foi que eu firmei, fiquei. Aí os funcionários todos foram indicados por eles, tudo. E do Cassolato, a senhora acompanhou como que foi a conquista de lá? Então, do Cassolato foi eu acho que foi assim, quando a demanda de São Marcos estava muito grande, esse mesmo grupo de mulheres que participavam também, temos que ampliar essa coisa, porque tem bastante gente do lado de lá que vem para cá. E tinha a pista, né? O pessoal falava muito ia muita gente naquela pista, até ter a passarela, tudo. E daí lutou, foi mais fácil do que a de São Marcos, porque, né?
que já tinha meio caminho andado. Aí, só que a creche do Santa Mônica, a Cassiolato, ela foi inaugurada pelo Toninho. Jacob Tar não pôde estar presente e mandou o Toninho representá-lo. Aí ela já entra. Não, ela começa como assistente social ainda, né? Ela é assistente social ainda. Depois é que vem a mudança na educação, na Foi em secretaria. 89 que começou a mudar as coisas. É que a creche passa a ser parte da educação, não mais da assistência social. Mas ela já estava nessa transição, a Cassiolato, porque ela foi inaugurada nesse período também. 89, né? É. 80, acho que era um pouco antes, será que é 89, 87? Bom, enfim. Não, é 89. Foi 89. A única coisa que eu tenho dúvida é da data que a Cida Cassiolato questiona, que não é o dia 20, porque diz que é o dia que nasceu a menina dela. Acho que é questão de dias. E o nome Roberto Teles? Vocês sabem como foi dado ou não? Então, o Roberto Teles Sampaio foi assim. Eu fiquei pensando, o pessoal da região, como a gente não tinha experiência, a gente engoliu bola na época. Então a prefeitura ficou quietinha, entendeu? De repente veio aquele nome e o pessoal não questionou, mas foi a prefeitura que colocou. Inclusive ele era secretário do jurídico, o Teles Sampaio, na época. E eu sei que esse homem ficou. Muita gente questionava, que disse que para ser patrono tinha que ser em memória. Se fosse da educação, seria. Então, tá. E ele só que era promoção social ainda. Aí quando a gente escolheu a Cida Cassiolato, aí daí um ano e pouco, veio da prefeitura um comunicado que era para repensar esse nome, porque tinha que ser em memória. Aí o pessoal do conselho reuniu e mandou a resposta para a prefeitura. Se é em memória, vamos tirar primeiro o Teles Sampaio do seu Marcos. Que não foi nós que escolhemos. Que tu, ninguém mais falou nada.
E a prefeitura não tinha uma atuação tão efetiva dentro do território. Você vê que, quando eu falo para você, o centro de saúde nasceu em 77, nesta sala onde nós estamos hoje, que era aqui o consultório, era aqui que as pessoas eram atendidas, era neste espaço. Então, a partir daí, você já começa a entender que era uma região que estava esquecida mesmo, né? Então, isso trabalhou uma outra questão que pegava muito no território, que era a dificuldade que eles tinham de travessia de um lado para o outro, né? A gente enfrentava isso no nosso cotidiano. Então, as crianças não podiam se relacionar, os adultos não se relacionavam. Na época não tinha passarela ainda. Não. Era um problema enorme para a gente. Então, a gente não conseguia muito entender aquela rivalidade, porque os problemas eram os mesmos, né? As dificuldades as mesmas.